pagamento de dividendos de Klabin para esse ano, para o próximo, inicialmente agora em 2024, de compras, essa média de 5, 5,5, 6, vai continuar trazendo. Sei que talvez eu não possa falar exatamente o que vai acontecer, mas só para o investidor entender um pouco essa dinâmica do dividendo. Perfeito. Não, mas nós temos uma visão clara desse tema. E é importante lembrar que a Klabin tem uma política de proventos aprovada pelo Conselho, aprovada pelo Conselho e pública no nosso site. E que ela, na verdade, ela fala de 15% a 25% do EBITDA. Então, nessa política, ela já dá um direcionamento onde o Conselho ele pode transitar dentro dessa faixa e que o dividendo só é pago quando a companhia está com alavancagem dentro dos parâmetros também estabelecidos na política de endividamento financeiro. Olhando as projeções nossas já dadas ao mercado, eu não vejo nenhuma razão para a gente imaginar a Klabin em 2024 diferente do que foi nos últimos anos, pagando o centro da política, 20% do EBITDA como dividendos, portanto, navegando aí dentro dessa política. E de forma trimestral, tá? Essa a política prevê isso e a gente tenta sempre manter isso, dando regularidade e previsibilidade aos dividendos. Maravilha. Posso fazer só mais uma? Claro, rapidinho, que tem a ver com isso? No resultado, a alavancagem ficou na casa dos 3,3 vezes. Correto. Isso medido em dólar. E aí, acho que dentro, até me corrija se eu estiver errado, dentro da própria política, varia ali de 2,5 a 4,5. Até em período de investimento, até 4,5 vezes de alavancagem. Ou seja, hoje, apesar de uma alavancagem que pode parecer até alta, está dentro dos parâmetros da própria companhia. Então, não tem nenhum tipo de problema nesse sentido para o dividendo. Agora, o que eu queria entender é como que vocês internamente enxergam a alavancagem para os próximos anos também. Se a gente pode ver até algum tipo de aumento dessa alavancagem, a depender do direcionamento da companhia, ou se isso deve se permanecer estável. Sei que eu estou tentando tirar muita informação que talvez você nem possa responder, mas estou tentando aqui, vai. Eu acho que eu tenho que fazer as minhas perguntas. A gente consegue sim, com dados que a companhia já publicou ao mercado, ajudar o investidor a É só para ajudar a tentar fazer essa projeção. interpretar e fazer essa projeção. Então, você está correto. A gente gosta de olhar a alavancagem, dívida líquida e EBITDA em dólares, porque aí você tira o efeito da oscilação cambial. Exato. Estruturalmente faz mais sentido na nossa visão. A nossa política prevê 2,5 a 3,5, 2,5 vezes a 3,5 vezes dívida líquida e EBITDA, podendo ir a 4,5 vezes em ciclos de investimento, e a política define certinho o que é ciclo de investimento. Tá? Que é basicamente CAPEX acima de 1 bi, orgânico ou inorgânico, durante 24 meses. Portanto, nós estamos num ciclo de investimento. Encerramos em 3,3 em dezembro. Nós compramos um ativo florestal importante, que chamamos o Projeto Caetê, e que estamos aguardando a realização das condições precedentes usuais aí nesse tipo de transação. Nossa expectativa é que isso aconteça ao longo desse primeiro semestre, com o pagamento acontecendo no 2T. Então, aí nós teremos o pico de alavancagem da companhia, porque a aquisição é 1 bi 160 milhões de dólares. Né? Considerando um câmbio de 5,8 bilhões de reais. Então, no segundo T, por esse fator que já é público, nós bateremos o pico de alavancagem deste ano, ficará dentro dos parâmetros estabelecidos na nossa política, e a partir dali a gente começa a desalavancar a companhia. Como que a gente vai desalavancar a companhia? Porque isso se não aparecer nenhum projeto de investimento no futuro. Verdade, mas o foco, essa é também uma boa pergunta. O foco deste ano, eu diria que dos próximos 18 meses, pelo menos... Tem muita sinergia para fazer isso. É a gente entregar... Vamos com calma aí. É aprovar o papel cartão, entregar o produto com qualidade para o nosso cliente, atingir as capacidades do Puma 2, entregar o projeto Figueira, fazer um ano muito bom em papelão do lado no Brasil, assumir esse ativo que nós compramos da Arauco, entregar as sinergias. Então, o foco da Klabin neste ano é na entrega desses projetos, buscando sempre eficiência operacional, otimização de custos. Isso vai trazer uma desalavancagem. E conforme os volumes de produção advindos desse projeto se materializem nos resultados, o EBITDA
tem mais volume, o EBITDA tende a crescer, conforme nós também publicamos ontem um fato relevante, um guidance de longo prazo de EBITDA, e esse EBITDA maior traz a desalavancagem da companhia. Entendi. Maravilha. Acho que mas tem umas 4 aí dentro, né? Deixa eu me organizar aqui. Fui me empolgando aí, não, e esse assunto é super legal, mas deixa eu me organizar para conseguir responder todas. Primeiramente, quando eu entrei na Klabin, eu estou na Klabin há 15 anos. Eu tinha cabelo ainda quando eu entrei lá. Quando eu entrei na Klabin, 100% e 100% era construção civil. Tá? Cimento, substancialmente, um pouco de argamassa. Hoje... Já é um pouco... Era 100%. Hoje, a gente 60% é construção civil e 40% são outros usos. O Douglas Almazi, que é o diretor que lidera essa unidade de negócio, fez um trabalho fantástico aí de desenvolvimento de novos mercados. E olha que interessante, desses 40% de outros usos, a maior parte é exportação. Estados Unidos, México e vários outros países. No qual o produto tem uma embalagem muito melhor trabalhada e que o preço é muito maior e que a rentabilidade é muito maior. Tá? Então, a Klabin já vem nessa jornada. Quais são outros usos? Ração animal, café, farinha. E a Klabin segue desenvolvendo aí este setor. Agora, o que acontece com a Klabin? Esse é um mercado de nicho, globalmente. Nós estamos hoje limitados à nossa capacidade de produção de papel Sakraft. Então, o que a gente faz? A gente prioriza a rentabilidade dessa capacidade que eu tenho. Então, em vários momentos... Quando, por exemplo, de fato, o mercado de cimento não foi bem no Brasil, a gente foca na exportação de produtos de maior valor agregado e na venda de cimento, a gente foca a rentabilidade, dado que eu tenho uma capacidade limitada enquanto não tivermos um investimento nesse negócio. Tá? E esse negócio de sacos, a despeito de ser a menor unidade de negócio da Klabin, é a que tem o maior valor por tonelada de produto e que normalmente ou ele é o melhor ou é o segundo melhor ROIC da companhia. Por isso que eu perguntei. Eu acho que no call de resultados os analistas negligenciaram um pouco esse tema aí. E aí, como eu ia conversar contigo, eu falei, vou guardar minha resposta, minha pergunta para depois. Exatamente. E é um negócio que a gente gosta bastante, que tem realmente um valor agregado bem diferente. Eu posso fazer uma outra pergunta, talvez um pouco mais geral, porque para tentar trazer um pouco dessa visão para os investidores, para quem está ouvindo, para tentar entender até um pouco dessa, até, eu não sei se eu posso chamar de vantagem competitiva, mas vamos colocar nessa palavra. Você acabou falando no começo da sua fala sobre a questão do próprio portfólio não ser tão focado na celulose e as vantagens que isso trazia. E aí eu queria que você pudesse explorar também um pouco da dinâmica entre mercado externo e mercado interno dentro da composição de receita da Klabin e como que isso ajuda, de certa forma, em alguns momentos, né, em determinados momentos, a resiliência do resultado e como que a companhia, a depender do momento de mercado, pode acabar fazendo um mix, talvez, se ela consegue ter esse jogo de cintura de, às vezes, se expor mais ao mercado externo, se expor menos ao mercado externo, assim por diante. Aproximadamente 60% das vendas da companhia em receita líquida estão no Brasil e 40% exportação. Em volume é um pouquinho menos no Brasil, mas vamos ficar em receita líquida. 60% Brasil, 40% exportação. Então a gente já é quase meio a meio. Você considerando que a Klabin tem uma capacidade de 4 milhões e 600 mil toneladas de produto por ano após aí o ramp-up desses projetos, dá para falar que a gente tem mais ou menos 10% de flexibilidade desse volume. Tá? Como que essa flexibilidade acontece? Eu vou dar um exemplo de 2 anos atrás. Então, os anos de 2020 e 2021, a gente tinha papelão do lado indo muito bem no Brasil, demanda por kraftliner fortíssima. O que nós fazíamos? Nós comprávamos papel, chegamos a comprar 350 mil toneladas de papel, na sua maioria papel reciclado, aqui no Brasil. Fazíamos caixa com esse papel e exportávamos kraftliner. Vamos olhar o ano passado. Eu zerei a compra desse papel,
reduzi produção das minhas máquinas de kraftliner e integrei o papel... reduzi produção, das minhas máquinas de reciclados, deixei de exportar o kraftliner e integrei em caixas no Brasil. Tá? Então, é de 10% a 15% da nossa capacidade total, a gente consegue fazer esse jogo entre mercado externo e mercado interno. Pensando que você teria uma oferta maior, dado o crescimento da produção, que talvez o mercado doméstico não tenha capacidade de absorver. Então, eu queria pegar isso contigo, que é até uma visão minha de longo prazo, para entender. O Igor, a Klabin já tem volumes maiores do que o mercado brasileiro absorve de kraftliner, de Sakraft, de papel cartão. Então, esse volume novo que vem, com exceção do projeto Figueira, que é papel ondulado aqui para o Brasil, a produção de papel, o volume novo de papel, ele nasce 100% de exportação. O que acontece? Se a Klabin não tem um investimento novo, então eu estou com a minha capacidade parada. Conforme o PIB brasileiro cresce, conforme o consumo no Brasil cresce, a gente vai reduzindo exportação para abastecer o mercado brasileiro. Mas essa substituição da exportação para deixar dentro do Brasil, aí é um processo super longo que é acompanhando a demanda aqui no Brasil.